Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje estamos seguindo com o nosso curso de capacitação em migração e refúgio. Salvo engano, hoje é a nossa oitava aula do curso. É um curso que vem se desdobrando já algumas aulas, com o objetivo da gente capacitar o nosso público interno na Defensoria Pública, para que a gente no futuro comece a atuar nessa temática de uma forma mais qualificada. As aulas anteriores têm sido muito enriquecedoras. Tenho certeza que a aula de hoje também será muito boa. Nós temos dois professores aqui, três professores, o professor Pedro Moutinho, a professora Marlise Rosa, que trabalharão no tema os desafios na acolhida humanitária dos migrantes e refugiados indígenas Waraus. Nós temos a questão com indígenas Waraus em Feira de Santana, que nós estamos acompanhando. E eu estou aqui, vou ficar bem atento à aula de hoje, até para me qualificar mais ainda nesse acompanhamento que a gente está fazendo. O professor Pedro é perito em antropologia no Ministério Público Federal, em Manaus, e Marlise, a professora Marlise, é doutora em antropologia social pela PPGAS e Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vou passar a palavra para vocês. Eu acho que a gente começa pela professora Marlise, se não for problema. Depois passa para o professor Pedro. E quando o professor Júlio entrar, a gente faz a devida apresentação dele e passa a palavra para ele posteriormente. O curso está sendo gravado. Muita gente tem assistido o curso fora do horário de hoje, porque acontece que na segunda-feira pela manhã a gente tem a ebulição dos atendimentos, quando a gente começa a semana. Então, muita gente não tem tido condição de assistir o curso, mas tem relatado para a gente que em outro momento tem assistido e que o curso tem sido muito interessante. Vou passar a palavra para vocês, para uma breve exposição do currículo e início da exposição. Tá ok? Boa sorte e boa aula. Bom dia, Obrigado. pessoal. Muito obrigada aí pelo convite, né, pela oportunidade dessa interlocução. Então, como o Dr. Gil já anunciou, né, eu sou a Marlise, eu tenho doutorado em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ, atuo junto ao Zoaral desde 2017 em Manaus, logo depois da atuação do Pedro, quando eu comecei a atuar, o Pedro já vinha atuando, né? Eu tinha feito um parecer lá em Manaus. Esse processo de mobilidade oral aqui no Brasil foi tema da minha tese de doutorado, né? E eu sigo, então, desde 2017, realizando, enfim, atuando como pesquisadora, mas também como ativista, né? Que eu tenho um envolvimento político muito grande com a questão, né? Meu campo, ele ocorre mais na região norte, né? Em Manaus, mas com um destaque maior ao Pará, a Belém, com algumas situações muito pontuais também em Roraima, mas mais uma esfera de diálogos em termos de espaços de capacitação como esse, né? E a partir da interlocução ativa, né, e contínua com muitas famílias Waral que eu conheci nesse contexto de 2017, 2018, né, e que hoje estão em diferentes cidades do Brasil, né, em diferentes regiões, eu acabo tendo também uma interlocução e acompanhando em níveis variados, obviamente, a realidade dessa população em diferentes cidades brasileiras, né? Vou passar aqui para o Pedro e, na sequência, a gente dá início, então, à nossa conversa. Obrigado, Marlise. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria também de agradecer ao convite, a oportunidade. Acredito que esse é um tema fundamental para debate. A gente sabe que nem todos têm acesso a informações qualificadas a respeito da dinâmica dos indígenas venezuelanos, sobretudo no caso dos Waral, a gente tem observado uma série de dificuldades do poder público aqui no Brasil em lidar com essa situação. Então, agradecemos e parabenizamos a realização desse evento. Bom, eu sou formado em Ciências Sociais, tenho mestrado em Sociologia e Antropologia pela UFRJ e sou perito em Antropologia do Ministério Público Federal em Manaus há 6 anos. E desde 2017,
né, um ano após minha entrada no órgão, eu comecei já a trabalhar com a temática do Aral, né? Em 2017 foi o início, digamos assim, da intensificação do fluxo migratório. Na verdade, isso começa em 2016 e logo no início de 2017 a gente tem uma demanda pericial para o MPF em Roraima. Então, tem 3 colegas peritos em antropologia, o Eduardo, a Emília e a Luciana, que fazem um primeiro parecer do MPF sobre a situação do usuário em Roraima. Logo em seguida, né, já tem uma demanda para fazer um diagnóstico situacional sobre o usuário em Manaus, né? Então, eu realizo esse primeiro parecer logo em 2017, primeiro semestre. Foi justamente no contexto que conheço Marlise, e Marlise começa a desenvolver a pesquisa de doutorado dela. Então, é interessante porque inclusive essa apresentação nossa seria quase a finalização não, né? Mas digamos assim, é um ponto importante desse processo nosso de parceria, né? Primeira vez que a gente está apresentando juntos sobre a situação do usuário e nesses últimos 5 anos a gente tem dialogado bastante, né? Então é isso. Depois desse primeiro parecer, eu ainda fiz uma série de outros pareceres e documentos técnicos, né? Em 2018, eu cheguei a realizar um diagnóstico de mapeamento da mobilidade oral junto com outros 2 colegas peritos, o Márcio e o Eduardo. Fizemos no Pará, Amazonas e Roraima. 2018, 2017 é o primeiro parecer, Manaus, 2018 esse parecer que faz o mapeamento do fluxo migratório. 2019 eu já realizo um parecer sobre o perfil laboral dos indígenas Warau em Manaus. 2020 faço um parecer sobre a situação dos Warau diante da Covid-19, né, e já traçando também informações novas sobre esse processo de deslocamento, dispersão mais intenso, né, em todas as regiões do Brasil. 2021, também junto com colegas do MPF, a gente realiza um outro parecer sobre o processo de interiorização, porque até então os Warau não estavam sendo contemplados no processo de interiorização da operação acolhida, especificamente, né? Então, assim, só para traçar um panorama da minha atuação, né, e eu acho que já podemos começar a apresentação, né, Marlise? Certo, Pedro. Então, vamos lá. Na verdade, a gente fez um ajuste aqui no título proposto da nossa fala, da nossa participação aqui, que é focando justamente os elementos que a gente enfatiza nesse contexto do atendimento, né? Então, a gente mudou o título, na verdade, mudamos a ordem dos elementos do título, né? Então, a gente colocou o título aqui, Os Desafios da Acolhida Humanitária aos Indígenas Warau, Migrantes e Refugiados. A gente fez esse ajuste porque a gente sempre enfatiza nas nossas reflexões, né, nas nossas provocações, digamos assim, que, na verdade, a gente está falando de um povo indígena que aqui no Brasil se encontra na condição de migrante ou na condição de refugiado, a depender do status legal acionado, né? Mas que, antes de tudo, são pessoas indígenas, né? E que possuem, enfim, uma cidadania diferenciada assegurada pela Constituição Federal, assegurada por outros tratados internacionais que, obviamente, vocês conhecem muito bem, né? E que se inscrevem, né, que orientam seu modo de ser e de estar no mundo justamente a partir de outras categorias, de outras lógicas, né? E é justamente esse aspecto, né, esses aspectos que a gente gostaria de chamar atenção nessa nossa conversa de hoje. A gente tem aqui, calma lá, que eu já estou apanhando aqui para o slide, Então, nós temos aqui 2 objetivos principais para essa nossa conversa de hoje, né? O primeiro deles, então, é trazer alguns aspectos históricos, né, referente a esses processos de mobilidade, esses processos de deslocamento empreendidos pelos Warau, ainda na Venezuela e, posteriormente, aqui no Brasil, né? E o segundo objetivo é, então, a gente discutir, né, algumas dimensões dessa mobilidade, desse processo de deslocamento já aqui no Brasil, né,
pensando nos seus efeitos sobre o atendimento prestado a essa população. Essas dimensões da mobilidade, né, a gente vai discutir especificamente 5 pontos aqui, são o que eu tenho chamado, enfim, de teses equivocadas ou então de equívocos interpretativos relacionados à população aral. Cada um desses equívocos interpretativos, eles acabam motivando diferentes acusações a essa população, que, por sua vez, afeta diretamente o atendimento dessas pessoas, né? A oferta de serviços, a garantia de direitos a essa pessoa. Então, a gente tem aqui o equívoco interpretativo, né? Ou, enfim, a tese equivocada referente à ideia do nomadismo, né? Então, esse suposto nomadismo, que essa ideia de que se trata de uma população com um modo de vida nômade, ele é recorrentemente acionado aqui no Brasil, e ele é usado também como uma das justificativas, uma das desculpas, digamos assim, para não efetivação do atendimento, porque se espera que eles vão embora, né? Eles são nômades, então daqui a pouco eles estão indo embora, enfim, né? Mas a gente vai mostrar que isso é um equívoco interpretativo, que na verdade eles não são nômades, tá? O segundo ponto é a prática de pedir dinheiro nas ruas, que também suscita, então, acusações, enfim, criminalizações, né? Seja no sentido de colocar essas pessoas, né, entender essa prática de pedir dinheiro como um elemento cultural. A gente vai mostrar que não pedir dinheiro nas ruas não faz parte da cultura oral, né? E na mesma linha, a gente tem, né, vinculado a essa prática de pedir dinheiro, a gente tem a relação com as crianças, né, que seria essa presença das crianças junto aos adultos nesse processo, nessas atividades realizadas nas ruas, que suscita também a criminalização, né, dos genitores, numa ideia de que estariam explorando as crianças, estariam explorando seus filhos, então culpabilizando essas famílias pela condição de vulnerabilidade social em que elas se encontram, né? Numa via de entender que essa vulnerabilidade recai apenas sobre as crianças, quando, na verdade, é uma vulnerabilidade que acomete as famílias em sua totalidade, né? Então, a própria prática de pedir dinheiro nas ruas, ela já é resultante de uma condição de vulnerabilidade social que acomete a todos, que acomete adultos e crianças. E isso também a gente vai estar discutindo aqui para vocês e mostrando que inerente a isso, né, que permeando todas essas relações, tem aí uma outra concepção de criança e outros modos de socialização também dessas crianças, né? O quarto ponto, né, é a questão da saúde, que também a gente ouve muito por parte dos atores locais, essa ideia de que, os Warau, eles são resistentes às ações de saúde. Porque a cultura Warau não permite isso. E aí a gente também vai estar problematizando isso, né? O que é isso? O que é essa ideia de resistência, né? Que existe aí, e esse equívoco interpretativo por trás, né, dessa argumentação de que eles não querem ir ao médico, enfim, que eles recusam, enfim, hospitalização ou qualquer coisa do gênero. E o quinto ponto, por fim, é a questão da alimentação. Essa ideia de que, mas eles são muito enjoados. Mas eles não aceitam tudo que nós damos. Mas eu vi eles descartando feijão, eu vi eles descartando carne, né? Então, essa ideia de que a alimentação, ela seria algo que se dá exclusivamente numa chave de solidariedade, quando, na verdade, a alimentação também é direito, a alimentação adequada também é direito, né? Então, a gente vai estar discutindo de forma mais aprofundada também esses 5 pontos, que são esses 5 equívocos interpretativos e seus efeitos, seus desdobramentos na execução do atendimento, né, na garantia de direitos ao Warau aqui no Brasil. Então, vamos lá. Iniciando aqui esse primeiro objetivo, né, que é pensar historicamente esses processos de deslocamento, a gente acha importante trazer aqui para vocês uma contextualização muito rápida sobre essa população, né? Então, a gente está falando, como já enfatizamos aqui, estamos falando de uma população indígena, né, que na Venezuela corresponde justamente à segunda maior população indígena daquele país, né? Então, são cerca de 49 mil indivíduos, isso de acordo com os dados do último Censo Nacional Indígena, que foi realizado
em 2011, né? Então, naquela ocasião, o uso oral representava 6,7% da população indígena total daquele país. Eles falam a língua oral, né? Isso também é muito importante a gente entender aqui, que a gente está falando de uma língua indígena, a gente não está falando de um dialeto, a gente não está falando, enfim, de qualquer outra categorização menor, não, a gente está falando de uma língua indígena, que é uma língua isolada, tá? E além da língua indígena, eles falam também níveis variados de espanhol. Todos vocês que em algum momento já prestaram algum atendimento, já, enfim, conversaram, já tiveram qualquer interlocução com o usuário, então perceberão isso, né? Algumas pessoas falam espanhol mais fluente, né? Outras falam algumas palavras, poucas palavras. Há pessoas, especialmente pessoas mais idosas, que falam exclusivamente a língua uará, né? E isso também a gente vai estar discutindo aqui com vocês, enfim, contextualizando aqui com vocês que isso também tem relação com esse perfil diverso da população oral que hoje a gente encontra aqui no Brasil. Então, lá na Venezuela, no seu território tradicional, então eles ocupam centenas de comunidades, né, que se estendem por todo o estado de Delta Macuro e por partes do estado de Monagas de Sucre. Então, é importante a gente observar que a gente está falando de um território muito extenso, né, e que, por sua vez, implica também nessas diferenças culturais, né, que uma comunidade tem em relação a outras, e também diferenças linguísticas. Isso também é importante, porque o oral, embora seja, é uma língua indígena, né, é uma língua isolada, mas é uma língua que possui variações dentro, né, dela mesma, né? Então, por exemplo, uma figura muito central na cosmologia oral é o Isidato, que seria um curandeiro, um xamã, né? Mas que algumas famílias identificam de Uisidato, outras famílias identificam de Uisirato, né? Esse é um exemplo dessas variações linguísticas que existem dentro da língua oral, variações fonéticas e variações também gráficas. Aqui tem um mapa, eu não sei, vocês conseguem perceber o cursor do mouse aí na tela de vocês? Então, aqui a gente está falando dessa região aqui da Venezuela, né? O que seria o Nordeste, o Nordeste da Venezuela, que nós temos todo o país, né? E aqui a região Nordeste, né? Sucre, Monagas e Delta Macuro, né? É muito visível aqui no estado de Delta Macuro, então, o delta do Rio Orinoco, né? Essas ramificações aqui, que são os rios, né? Os braços do Orinoco, que os Warau comumente identificam como canhos, né? Que com certeza vocês também já ouviram ou ouvirão com muita frequência, né? E aí, nesse território tradicional, né, que os Warau habitam há pelo menos 8.000 anos, né, eles passaram, né, por uma série de processos de intervenção, né, nesse território tradicional, que fez com que eles deixassem as suas comunidades, né? Então, eles foram afetados por esses processos de territorialização, né, que, por sua vez, impactaram o seu modo de vida e também as suas atividades de subsistência, né, intensificando, então, provocando esse processo de deslocamento para esses centros urbanos, né. A gente traz aqui 2 momentos em específico, obviamente que a gente não vai dar conta de esgotar a totalidade desses processos, mas a gente traz 2 momentos para ilustrar, e são 2 momentos, na verdade, de grandes impactos, digamos assim, sobre a população Warau, né? E especificamente no contexto da década de 90, que ainda hoje é rememorado por muitos deles que estão aqui no Brasil. Então, a gente tem na década de 60 a construção de um sistema de diques no Rio Manamo, né, que foi, na verdade, um projeto desenvolvimentista levado a cabo pelo governo da Venezuela,
que tinha como objetivo potencializar a capacidade agrícola daquela região, liberando, então, áreas de terra que antes eram inundáveis, né, alagáveis pelo processo de cheias sazonais do Orinoco, né, e com esse dique, com a construção desse sistema de diques, liberando essas terras, né, para a agricultura. Com esse processo, você tem, então, a chegada de pecuaristas, de agricultores vindos de outras regiões, né, que passam a ocupar esses territórios, né, e o Zoral se vê, então, num contexto de expropriação territorial muito grande, né, comunidades inteiras são expulsas, né, são desalojadas do seu território nesse contexto, e, ao mesmo tempo, você tem processos ecológicos, né, que também afetam essa subsistência do Zoral no território tradicional, porque você tem alteração do pH do solo, né? Você tem a deficiência de abastecimento de água potável, né? Você tem a contaminação do solo também, com a imensa quantidade de fertilizantes e produtos que se usam, né, para potencializar a qualidade desse solo, então potencializar o resultado das lavouras e tudo mais. E tudo isso vai afetando diretamente essas atividades de subsistência do Zoral no território tradicional, né? E eles, então, se deslocam de modo mais intenso para os contextos urbanos, né? Em busca de trabalho, em busca de outros modos de subsistência, né? Na década de 90, então, se tem um marco das atividades petrolíferas no território Uaral, né? Que também tem efeitos muito fortes, né? Você tem também a contaminação de água, você tem as lavouras prejudicadas, né, pelo pouso contínuo de aeronaves e tudo mais, helicópteros naquelas regiões. Você tem o comprometimento de viveiros de camarão, enfim, N situações em termos de subsistência, mas você também tem um conjunto muito grande de impactos sociais, que são decorrentes da quantidade, enfim, né, das relações sociais estabelecidas entre os trabalhadores da indústria petrolífera com os indígenas. Então, se tem acusação de exploração sexual, né, se tem situações envolvendo prostituição, aumento do número de doenças, enfim, N situações que impactam o modo de vida Uaral, né? A contaminação de locais que eram tidos como sagrados para essa população, enfim, que também faz com que eles se vejam, né, impelidos a buscar outras estratégias de sobrevivência. E também, na década de 90, a Venezuela passa por uma epidemia de cólera muito forte, né? Se tem registros de cerca de 500 mortos, em sua ampla maioria indígenas Uaral, né? Então, nas comunidades eles não tinham atendimento, né? Os próprios curandeiros, xamãs também acabaram morrendo por conta da doença, né? Então, diante de tudo isso, eles saem, né, de suas comunidades, né, também em busca de atendimento médico, enfim, e chegando nas cidades, eles são tratados de uma forma completamente preconceituosa, de uma forma completamente racista, que tem a ver com o modo como o governo venezuelano estava fazendo a gestão dessa epidemia, né, e também o modo como a imprensa estava lidando com a pandemia, né? Então, no imaginário social, se tinha uma ideia de que a cólera seria algo relacionado à pobreza, né? E, desse modo, vinculando, né, a transmissão da doença aos indígenas, né? Então, quando eles chegam na cidade de São Félix em busca de atendimento, eles são, enfim, né, tratados de um modo completamente preconceituoso e etc., né? E aí essa escassez, né, de serviços, digamos assim, essa situação provocada pela epidemia de cólera também faz com que muitas famílias deixem as suas comunidades e se desloquem para os centros urbanos, né? E aí, aqui no Brasil, né, o que a gente tem visto que, por conta de uma leitura equivocada que se faz desse processo de deslocamento que já acontecia na Venezuela, né, e que continua
né, acontecendo aqui no Brasil, né, com esse trânsito entre diferentes cidades, nessa busca de alternativas de subsistência, se consolida, né, essa ideia de que se trata de um povo com um modo de vida nômade, né? Mas como a gente vai discutir mais para frente, a gente está falando, sim, de um equívoco interpretativo, né? Eles não é nada disso, né? Então, mais recentemente, né, a partir de 2014, com ênfase em 2016, como o Pedro já falou, a gente tem, então, esse processo de deslocamento aqui para o Brasil, que o Pedro vai continuar falando agora com vocês. Obrigado, Marlise. Então, né, a Marlise destacou uma série de acontecimentos que marcaram a dinâmica Uaral na Venezuela, né? Então, é importante destacar que já havia na Venezuela uma dinâmica de deslocamentos que era estimulada justamente pelos impactos que foram provocados em seus territórios por conta desses grandes empreendimentos, seja de lavoura, seja de exploração petrolífera, e com isso a vivência em seu território começou a ficar muito mais difícil, né? Muito mais problemática. Então, com escassez de recursos, com ocorrência de doenças, e isso acabou estimulando um movimento em direção às cidades venezuelanas, né? Isso é um movimento que a gente observa também no contexto brasileiro com outros povos indígenas, né? E é muito curioso que muitas vezes o Estado culpabiliza e responsabiliza os indígenas pelos deslocamentos para cidades, sendo que é a própria gestão do Estado que, ao permitir impactos severos nesses territórios, acaba estimulando esse processo, né? Então, aí, Marlise, ela apontou muito bem a dinâmica na Venezuela, e aí o que acontece? A partir dos anos 2010, você tem uma situação política e econômica na Venezuela que é marcada pela hiperinflação, pela escassez de alimentos, né, e pela deficiência na execução de serviços básicos como de saúde. Isso, de certa forma, expandiu essa rede de deslocamentos que, de certa forma, já acontecia na Venezuela, né, por conta desses impactos, né? Então, iam buscar recursos nas cidades para compensar, né, os efeitos devastadores em seus territórios, e com essa situação econômica muito frágil, em que os Uarau que já estavam estabelecidos nas cidades ou que iam com frequência nas cidades não conseguiam nem se alimentar por conta da situação econômica. E isso, a partir de 2014, a gente tem os primeiros registros de deslocamento em Roraima, né? E aí é curioso que a gente percebe uma lacuna entre 2014 e 2016, que você vê que proporcionalmente, né, você tem um aumento que não é tão grande quanto o aumento que você tem nos anos seguintes, porque você tinha uma política sistemática no estado de Roraima de deportação, né? Então, os indígenas chegavam e, como a forma deles, a primeira forma era de conseguir recursos pedindo dinheiro nas ruas, o Estado teve uma postura extremamente problemática no sentido de colocar os indígenas, o Uaral, como aproveitadores, né? Então, inclusive, tiveram campanhas em Roraima para não dar dinheiro para os indígenas, para que eles fossem embora. Então, essa política da deportação e do não acolhimento foi sistemática durante esses 2 anos, até final de 2016, quando você tem uma grande ação de deportação, você teria uma grande ação de deportação com cerca de 400 indígenas, e a Defensoria Pública da União interrompe esse processo, justamente identificando que há falhas graves com relação ao atendimento aos direitos dos indígenas na situação de migração e refúgio, né? E que, na verdade, o Estado deveria garantir o acolhimento adequado. Então, você tem esse marco, que foi logo no final de 2016, e a partir daí, com esse processo do reconhecimento da responsabilidade do Estado de acolher os indígenas, você tem a intensificação desses deslocamentos para outros estados. Então, logo no início, final de 2016 e início de 2017, já tem registro dos indígenas do Uaral em Manaus, né? E e aí você tem também esse processo de espalhamento a partir do norte, né? Então, em 2017, como eu tinha comentado no início, né, a gente tem os primeiros pareceres antropológicos,
né, que já sinalizando a presença Uaral em Roraima, em Manaus, e a gente observa ao longo de 2017 esse movimento em direção ao Pará. Em 2018, início de 2018, como eu comentei, a gente tem um primeiro mapeamento do fluxo Uaral, foi feito pelo MPF, e a gente identificou aí em torno de 1.200 indígenas nos 3 estados, então até aquele momento tinha presença Uaral em Pacaraima, em Roraima, na fronteira com Venezuela, em Boa Vista, em Manaus, no Amazonas, em Santarém e em Belém, né? Então, você tinha 5 cidades em 3 estados, mais ou menos 1.200 indígenas. E aí você tem, a partir daí, uma proliferação veloz, né? Com a chegada de mais indígenas da Venezuela e um movimento, inclusive, de mudança, né? E de circulação dos indígenas pelo território brasileiro, né? Então, a gente tem aí, vocês conseguem ver pelo mapa, né? Essa primeira ocupação na região norte, depois você tem um movimento em direção nordeste, centro-oeste e, por fim, sudeste, sul, atingindo todas as regiões, com presença em todos os estados brasileiros, né? E em 2020, nesse parecer que eu realizei sobre a situação do Uaral frente à Covid, a gente tinha identificado cerca de 75 cidades já com presença Uaral, né? Então, em outubro de 2021, a gente tem um registro de aproximadamente 6.500 indígenas, né, da Venezuela. Então, é importante destacar que não são apenas os Uaral, que são os indígenas venezuelanos que vêm para cá. Também tem outros povos, como os Carinha e os Enhepá, mas a grande maioria, né, dos indígenas venezuelanos que estão aqui no Brasil são Uaral. Então, corresponde a cerca de 70% desse contingente, sendo mais ou menos 4.500, e a gente já tem informações mais atualizadas do Acnud, que esse número já é maior, né? Bom, eu queria destacar um ponto que Marlise já sinalizou no início, que é que ele é fundamental para a gente pensar o atendimento e as políticas públicas para o usuário, que é a heterogeneidade sociocultural interna. Muitas vezes o poder público, ele assume o usuário como um corpo populacional homogêneo, né? E a gente tem que destacar que você não pode ter essa postura porque existem diferenças internas, né? Então, tem características tanto em termos de organização social, de tipo de prática laboral. Por exemplo, você tem os uaral que estão mais próximos do mar, que são marisqueiros, são pescadores, tem essa prática mais comum. Você tem outros que estão mais para o interior, trabalham mais com agricultura. Então, não dá para você homogeneizar e dizer, então a solução, por exemplo, de trabalho para o usuário é trabalhar com essa ou essa prática de uma forma genérica. É necessário compreender que existem especificidades internas, como Marlise colocou, especificidades linguísticas, variações linguísticas, né? Então, para finalizar esse ponto, né, que você tem esse contexto diverso, mas que já tinha esse processo de deslocamento pelas cidades, de retornos periódicos, né? E aqui no Brasil, qual que é a dinâmica? O que estimula esses deslocamentos? É justamente a busca por melhores condições de vida, né? E essa busca por melhores condições de vida, ela acabou se deparando aqui no Brasil com uma série de obstáculos que acabaram potencializando, né, e orientando também esses deslocamentos a partir de uma postura ativa do usuário, uma postura autônoma, no sentido de, a partir da análise da situação, do contexto que eles encontram, eles pensarem qual a melhor forma, né, deles se, de certa forma, colocarem no território. E o deslocamento ele aparece como uma forma, né, uma solução. É muito curioso, porque para o Estado o deslocamento uaral é um problema, para o usuário é a solução, porque eles muitas vezes eles estão em locais que não têm políticas públicas culturalmente adequadas. Você tem uma situação de desemprego, falta de trabalho, não tem condições adequadas de moradia, de acesso à saúde. Você tem também esse desejo uaral de reencontrar os parentes. Isso é um ponto que a gente vai falar logo em seguida, porque tem uma outra concepção de família, né? A gente está muito habituado com a ideia da família nuclear. Os uaral estão estruturados
né, a partir da concepção da família extensa, né? E aí você também tem situações de conflitos internos, né, entre grupos oral, justamente porque são comunidades diferentes, com dinâmicas distintas, e muitas vezes você tem conflitos, inclusive, potencializados por elementos ligados, né, a práticas xamânicas, né, a práticas de feitiçaria, como a gente vai mencionar mais para frente, né? Então é isso, o deslocamento oral, ele se estrutura a partir dessa busca por melhores condições de vida na perspectiva oral. Então, muitas vezes, a gente tem, o que é uma boa condição de vida? A gente tem que entender que essa avaliação ela é diferenciada, né? E como a Marlise comentou, e a gente vai falar mais à frente, a questão do alimento. Às vezes a gente supõe que um alimento é adequado, só que na perspectiva do oral já não é. Enfim. Com relação à família extensa, né, e circulação de recursos, esse é outro ponto fundamental. Por quê? Os varal que vêm para cá, eles deixam parentes na Venezuela, e é curioso porque muitas famílias, e aí você já tem famílias extensas que estão praticamente todas aqui. Só que ao longo do processo, esse deslocamento ele não foi feito de uma vez só, né? Ele é feito de forma gradual. Então, da mesma forma que eles estão preocupados em garantir a subsistência da família que está com eles aqui no Brasil, existe a preocupação também em enviar recursos para os que ficaram, né? Então, porque a situação na Venezuela é de hiperinflação, fome generalizada. Então, é muito curioso que muitas vezes agentes do poder público apontavam os varal como mentirosos, porque diziam que estavam passando dificuldade, só que viam que estavam com uma quantidade de dinheiro acumulada. Esse dinheiro era utilizado e é utilizado para enviar para os parentes que ficaram na Venezuela. Então, isso é fundamental, ter essa concepção de que as redes de parentesco e afinidade entre os varal, elas não são reduzidas só a quem está aqui no Brasil, e ela não é reduzida à lógica da família nuclear, pai, mãe e filhos, né? Você tem uma lógica de comunidade que ela orienta esses processos de deslocamento também. Acho que pode passar, Marlise. E aí eu acho que é fundamental a gente ler um relato, o varal, que está num documento que foi produzido pela Acnur, inclusive Marlise foi consultora, né, desse material, e aí eu vou ler aqui o relato. Ele diz assim: minha família está morrendo de fome lá na Venezuela. Toda semana chega mensagem de voz para eu depositar algum dinheiro. Eu ajudava, mas no momento não posso. O auxílio emergencial diminuiu. No mês passado, só recebi R$600. Eu falei para minha família, eu posso ajudar, mas não tantas pessoas, porque já não tenho dinheiro. Antes, recebia 1.200 e eu ajudava. Agora, eu não posso ajudar, porque eu não tenho mais. Se eu tenho dinheiro, posso ajudar. Se não tenho, não. Eu falei isso para minha família que está na Venezuela. Então, é um relato de um homem de 34 anos, estava vivendo em Recife, né? E esse relato não é isolado, né? Ele é muito comum entre os varal. Então, esse é um ponto realmente muito importante, que muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, né? Que a ideia de manutenção da família envolve os que estão aqui e os que estão na Venezuela também. Pode passar, Marlise. Bom, aí só considerando que a gente está falando num contexto da Bahia, né, que vocês estão com esse olhar para os indígenas varal que estão no estado da Bahia, só para traçar uma pequena cronologia dos deslocamentos, né, em dezembro de 2019, você tem os primeiros registros em Salvador, depois já em março de 2020, Feira de Santana, em outubro do mesmo ano, Vitória da Conquista, e já em 2021 tem Teixeira de Freitas, Itabuna, e aí alguns registros em Santa Amaro, e com uma colega minha, antropóloga do MPF, a Sheila Brasileira, ela disse que chegou a ter notícias também de alguns indígenas em Jequié. Pode ser que tenham localidades que não foram contempladas, porque como esse deslocamento ele é muito intenso e nem sempre você tem uma cobertura, né, seja da mídia, seja do poder público, a gente não consegue ter a certeza de que está cobrindo todas as cidades em que eles estão, né? Mas, de uma forma geral, acho que a gente consegue, a partir dessa pequena cronologia, compreender como que se dá o processo deles de deslocamento no estado da Bahia. Aí agora a gente vai começar a trabalhar de forma mais aprofundada naqueles 5 pontos iniciais que a Marlise apresentou, e aí a gente vai fazer
essa fala intercalada, e eu passo a palavra agora para a Marlise. Certo. Então, é isso. A gente já, com essa rápida contextualização aqui do que a gente conseguiu capturar a respeito dos deslocamentos na Bahia, a gente encerra, então, o objetivo 1, né, que era a gente trazer esses aspectos históricos desse processo de deslocamento, seja na Venezuela e aqui no Brasil. E agora a gente inicia, então, o objetivo 2, que é justamente refletir sobre essas dimensões do atendimento oral, né, a partir algumas dimensões, né, e esses equívocos interpretativos que se tem sobre essa população. Então, o primeiro ponto é essa ideia do suposto nomadismo, né, que, como eu já sinalizei para vocês, é muito recorrente, né, que essa tese equivocada, esse equívoco interpretativo, seja acionado pelo poder público local. Obviamente que em muitos contextos isso se dá de forma velada, né, mas se tem, né, se utiliza desse argumento para não efetivação do atendimento, né? A gente tem municípios que demoraram 1 ano para solicitarem recurso ao governo federal, né, o cofinanciamento federal para o atendimento oral, esperando que eles fossem embora, né? Mas eles não foram embora, né? Então é importante a gente esclarecer. Nós não estamos falando de uma população nômade. Tirem essa categoria do vocabulário de vocês. É fundamental, tá? Os Warao não são nômades, né? A gente está falando, sim, de uma população que encontra no processo de deslocamento, né, a resposta para um contexto que estava vivenciando, inicialmente nos seus territórios tradicionais, que foi aquilo que a gente já demonstrou aqui, né, e que hoje encontra no deslocamento a resposta, né, a solução, digamos assim, né, para a situação que vivencia nas diferentes cidades brasileiras, né? Então, a gente está falando de uma população que, a partir da sua condição de agência, né, a partir da sua autonomia e da sua própria interpretação desses processos, né, enxerga nesse deslocamento, nessa mobilidade, uma possível resposta, né? A mobilidade se apresenta como uma possibilidade de encontrar uma vida melhor. E aí, se a gente for voltar, né, para, enfim, uma imersão mais específica, né, em termos de literatura sobre essa população, a gente vai encontrar, né, seja na literatura antropológica, na literatura arqueológica, na literatura histórica, né, a definição, né, desse grupo, né, como um grupo com características sedentárias, mas que passa a estabelecer esse processo de deslocamento a partir dessas situações de intervenção, tá? Então, isso é muito importante a gente esclarecer. Os Warao não são nômades, tá? O fato de, em alguns contextos, eles passarem por alguma cidade, né, essa presença ser... essa presença não implicar numa permanência, não significa que se trate de uma população nômade, mas de uma população que, a partir desses trânsitos, a partir desses deslocamentos, segue em busca de melhores condições de vida. Eu queria só complementar ainda com relação a esse tópico, Marlise colocou, que quando você pergunta para muitos Warao, né, sobre aonde eles querem permanecer, né, vários constroem planos de permanência no Brasil, mas é muito comum escutar: eu quero voltar. Quando melhorar a situação da Venezuela, eu quero voltar. Então, existe um território de referência. O nomadismo, ele pressupõe, de certa forma, ele apaga essa referência, né? E aí é fundamental ressaltar: eles têm um território tradicional, né? A grande questão é que esse território foi vilipendiado, né? Foi alvo de uma série de impactos que dificultam a vida, né? Então, o deslocamento ele surge como uma alternativa nesse sentido, né? Então, e aí outra forma que aí já entra nesse tópico que os Warao encontraram para garantir a sobrevivência é a prática de pedir dinheiro nas ruas, né? Como a Marlise colocou, isso foi observado de forma
sistemática desde a década de 90 na Venezuela, né, no contexto da epidemia de cólera, que os grupos começaram a ir para as cidades e começaram a ter situações que a própria população se solidarizava, passava a entregar recursos, fazer doações, e os Waral viram que ali você tinha uma possibilidade de conseguir recursos a partir desse processo de deslocamento nas cidades. E aí é curioso que essa prática, a gente pode pensar um paralelismo com a prática da dinâmica deles enquanto caçadores-coletores, que se deslocam no meio do ambiente da floresta em busca de recursos que eles têm conhecimento que existem. Então, considerando que o território deles eles já não encontram condições adequadas para a subsistência, eles nas cidades acabam buscando recursos disponíveis. Quando eles estão ali nas cidades, eles vêm, não tem trabalho, eles não conseguem ser remunerados, são vítimas de preconceito, do racismo institucional. Então, a forma que eles encontram ali é de se deslocar pelas cidades em busca de recursos disponíveis. Isso não implica dizer, isso é muito importante ressaltar, que o ato de pedir dinheiro das ruas não constitui um traço cultural, né? A gente não pode naturalizar isso, dizer que os Waral são naturalmente mendicantes. Inclusive, esse termo mendicância ele é muito problemático, porque ele pressupõe uma avaliação valorativa da nossa cultura de uma prática depreciativa. Para o Waral, essa prática ela não é necessariamente indigna ou depreciativa, é uma prática que garante a subsistência a partir do deslocamento num local em busca de recursos, análogo a um processo que eles viviam na Venezuela e no seu território de origem. Então, assim, trata-se de uma estratégia adaptativa que foi desenvolvida num contexto urbano e não de um traço cultural. Isso não deve ser naturalizado. É muito comum a gente ver isso é da cultura Waral, os Waral são assim mesmo, eles pedem dinheiro mesmo, isso faz parte deles. Não, isso faz parte de um processo histórico que negligenciou, vitimou, que foi extremamente perverso para o Waral, mas que não anulou a capacidade do Waral de agência e de elaboração criativa das condições que eles tinham, né? E, num contexto urbano de deslocamento forçado, eles viram o que nos resta para a nossa sobrevivência. É pedir dinheiro? Então vamos pedir dinheiro, né? Então, e aí é importante destacar que tem vários relatos dos próprios Waral em torno da insatisfação e do cansaço decorrentes dessa prática, né? O que reforça esse caráter, né, de que não é algo natural próprio a eles, mas que foi uma estratégia que eles encontraram, né? Embora é curioso que muitos classificam essa prática enquanto um trabalho, porque demanda um esforço, demanda exposição a riscos, né? Então, na concepção deles, é uma prática que ela é justa porque ela garante a sobrevivência deles, né? Então, é importante ressaltar outra fala do indígena Waral, que estava em Belém, que ele diz o seguinte: não é nossa cultura, fazemos isso por necessidade, por tudo que está acontecendo, né? Ele está se referindo à prática de pedir dinheiro. Por exemplo, aqui não é um abrigo, temos que pagar aluguel. Se a gente não sai para a rua, não conseguimos nada. Como vamos pagar aluguel? Se eu tivesse qualquer trabalho, minha esposa não precisaria sair para a rua. É assim, todo mundo está sobrevivendo disso. E aí outro ponto importante, que embora muitos consideram essa prática um trabalho, né, por ser uma atividade que demanda esforço e que garante a sobrevivência, você tem um discurso muito forte de que eles gostariam de ter a condição de assumir um trabalho formal. O problema é que eles são privados disso. Você já tem uma situação no Brasil de desemprego muito complicada, e aí você está falando de uma população estrangeira, indígena, né? Então você tem assim uma série de obstáculos ali para a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Então a forma que eles encontram para garantir a subsistência é a prática de pedir dinheiro, que muitas vezes, e aí esse é um ponto que tem que ser resolvido já no atendimento que é feito pelo poder público, que é tratar os Waral como oportunistas e negligentes, né? E aí a gente já vai entrar nesse ponto da relação com as crianças. Por quê? Porque o poder público normalmente coloca, não, os Waral, eles não querem trabalhar e eles só ficam pedindo dinheiro e expondo as crianças ao risco.
E isso é um grande equívoco, né? A Marlise já vai abordar a questão das crianças agora. Exatamente, é isso. Se tem um reconhecimento dessa prática como um trabalho, mas, né, eles entendem que é um trabalho precarizado, né? Então, a partir daí, sequer, né, eles demandam outras possibilidades de trabalho, né? Esse trecho que o Pedro leu agora, esse relato, ele é um relato que consta num diagnóstico específico sobre trabalho, que eu realizei no final do ano passado em Belém, e que a gente está em vias de lançar, né? É um projeto que tem sido desenvolvido pelo Instituto Internacional de Educação do Brasil, IEB, que é uma instituição que talvez muitos de vocês já conhecem, né? Que trabalha com povos indígenas há muito tempo aqui no Brasil, que hoje tem um projeto com o Usuaral em parceria, né? Um projeto em parceria com o Acnur, lá em Belém, e que é um dos focos, né? Na verdade, o principal foco desse projeto é justamente a inserção laboral, a inserção produtiva desses sujeitos. E aí a gente produz, então, nesse contexto, um diagnóstico bem detalhado sobre essas percepções, né, concepções de trabalho, percepções, enfim, e potencialidades para a inserção produtiva do usuário aqui no Brasil, que a gente deve lançar muito em breve, e aí a gente também disponibiliza para vocês lerem de modo mais atento e conhecerem todas essas interpretações dos próprios indígenas. Então, é isso, pegando o gancho que o Pedro já fez, né, e o que a gente já sinalizou aqui. Em muitos contextos que os usuários estão, né, nas ruas pedindo dinheiro, as crianças estão junto dos adultos, né, na maioria dos casos junto das mães, né, e aí a gente tem uma reação por parte do poder público, né, uma reação muitas vezes marcada pela atuação do Conselho Tutelar, que é essa ideia de que os adultos, né, os pais, estariam explorando as crianças, se utilizando delas para, né, a prática da mendicância, né? E isso implica em situações de retirada das crianças. A gente já teve vários casos aqui no Brasil, né, de institucionalização de crianças por conta dessas situações e tudo mais, né? E uma culpabilização, uma criminalização dessas famílias pelo fato de estarem nas ruas, né? Porque se tem isso, tem muito esse argumento de que os varal, enfim, estariam muito confortáveis em estar nas ruas pedindo dinheiro, né? E o que a gente percebe a partir dessa atuação junto a eles e desses relatos e das reflexões que eles fazem é que é isso, que não é nem de longe uma prática confortável, que é uma prática, na verdade, é isso, é um trabalho precarizado, é algo muito cansativo, eles estão sujeitos a infinitos riscos, né, nesse processo, né, tem relatos de agressões físicas, tem relatos de ameaças, enfim, N situações que façam que eles não queiram, né, seguir nisso, mas diante da ausência né, de outras possibilidades e da menor incidência das redes de proteção social, é justamente por meio desse dinheiro arrecadado nas ruas que essas famílias obtêm esses recursos para pagar o aluguel, para comprar comida, né, para comprar fralda, para comprar medicamento, enfim, seja lá o que for, e também para enviar para os parentes que permanecem na Venezuela. Isso é muito importante. A gente tem em mente que os recursos que são obtidos aqui no Brasil, eles não visam apenas os membros do grupo familiar que aqui se encontram, mas eles são destinados também para os parentes que permanecem na Venezuela em situações muito precárias, de ausência de alimentação, de ausência de medicamento, de ausência de roupa, enfim, né? Então, há esse reconhecimento muito claro das famílias Uaral, que sim, há um risco para eles, né, para os adultos e também para as crianças, mas em muitas situações se entende que as crianças estão em segurança quando estão junto deles, nas ruas, do que se ficassem nos abrigos ou nos locais onde eles moram, sem o devido cuidado, né, de alguém de confiança da família, né? Outro ponto que é muito importante para a gente entender quando a gente está falando de crianças indígenas, e obviamente isso não diz respeito apenas aos Uaral, aqui a nossa tônica hoje é os Uaral, mas as populações, os povos indígenas como um todo, né, eles possuem concepções próprias de infância, né,
e concepções próprias também relacionadas ao modo de socialização dessas crianças, né? A transição entre os ciclos etários e tudo mais, né? E isso se dá porque a infância, ela né, socialmente construída, ela é historicamente, né, a concepção de infância, ela é socialmente construída e ela é historicamente situada, né? Então, para a gente entender, né, o que se concebe, o que se entende, o que cabe e o que não cabe para as crianças, né, de cada grupo social, a gente precisa situar esse entendimento, essas experiências, essas vivências, a partir daquele contexto sociocultural específico. Então, para a gente entender que relação é essa que os varal estabelecem com suas crianças, a gente precisa situar dentro desse contexto sociocultural específico, né? E aí é isso, né? A gente não tem um modo singular e único de pensar a infância para os povos indígenas. Só aqui no Brasil a gente tá falando de mais de 300 povos, né? Então, a gente não tem uma concepção única de infância, né? Ou um modo singular, né, de socialização das crianças. Não temos, porque cada povo vai pensar e se relacionar com esses períodos né, desses períodos da vida de modos particulares. Mas o que a gente tem percebido a partir da literatura antropológica, enfim, de estudos produzidos com diferentes povos, é que, de modo geral, as crianças indígenas, elas não são vistas, né, como sujeitos diferentes ou então classificadas à parte, como ocorre na nossa sociedade, como é a nossa concepção de criança, né? As crianças, elas acabam, né, e isso acontece também entre os varal, que as crianças, elas são incorporadas às dinâmicas da coletividade muito cedo, né? Então, elas acompanham os adultos na realização de diferentes atividades de subsistência, né? Lá na Venezuela, nos canhos, as crianças acompanhavam os adultos na pesca ou no roçado, né? Enfim, ou na coleta de outros, né, produtos, frutos, animais na mata, né? Obviamente que sempre com as devidas ressalvas, os devidos cuidados, né? Nessa publicação que eu acabei de mencionar para vocês, que vai sair pelo IEB, a gente discute muito isso, né? Por exemplo, nada impede que as crianças acompanhem os adultos por ocasião da captura dos caranguejos, que é uma atividade muito importante para vários desses grupos. Mas as crianças não vão capturar os caranguejos, porque se entende que isso implica um risco para elas, mas elas vão junto, vão se manter em segurança e vão observar, porque é por meio desse processo de socialização que elas também estão aprendendo, né? Então, se nas suas comunidades de origem é comum, né, é normal que as crianças acompanhem os adultos nessas atividades de subsistência, também se percebe como normal que as crianças acompanhem suas mães, ou então, né, mães e pais, ou tias, avós, nesse processo de pedir dinheiro nas ruas. Então, os varal não percebem isso como algo depreciativo também, ou como algo criminoso, nos termos que a gente, né, tende a enxergar essas práticas, né? E tem ainda a questão, né, que muito desse cuidado com a criança, ele é atrelado à progenitora, né? Então, assim, você tem a participação, obviamente, você tem a participação do pai, né? Tem todo um lugar muito específico do pai no período logo após o nascimento, né? No cuidado, no fornecimento de alimentos para a família, no cuidado da mãe, no cuidado dos filhos e tudo mais. Mas, de modo geral, esse processo de alimentação, enfim, de cuidado mais efetivo da criança tem muito esse lugar da mãe. Então, para elas estão indo trabalhar, né, nas ruas, as crianças vão junto, porque elas seguem cuidando das crianças, né? E, para fechar esse tópico aqui, referente às crianças, é bem importante a gente observar, né, que os varal não são o único povo indígena que
né, o único povo o qual as crianças os acompanham em atividades urbanas, né? A gente percebe isso em diferentes povos, né? Na região centro-sul do Brasil, a gente tem isso muito claro entre os Caigangue, entre os Guarani, né? Aí na Bahia mesmo tem estudos específicos sobre os pataxós, né? Envolvimento das crianças pataxó na comercialização de artesanato, enfim, porque se cruzam, então, esses diferentes elementos que são referentes a uma outra concepção de infância e a um outro modo de socialização das crianças, em que, né, a participação nesses processos, ela é muito efetiva, seja na socialização mesmo, como também na construção do próprio pertencimento étnico, né, da identidade étnica. Pedro? Bom, agora a gente vai para o tópico da saúde, mas queria aproveitar e fazer alguns comentários. Essa situação das crianças, eu acredito que é uma das mais delicadas, né? E foi ela que motivou o início da atuação do MPF em Manaus, né? Então é curioso, porque o primeiro contato ali do poder público e a forma de abordagem do poder público em relação ao Zoral foi justamente esse movimento de afastamento das crianças de suas famílias com esse discurso criminalizador, colocando os indígenas adultos como negligentes, oportunistas. Isso foi algo que eu escutei, inclusive de gestores públicos, né? Então, eu acho que é fundamental a gente reforçar isso, como a Marlise colocou. Você tem um outro entendimento, né, da dinâmica das crianças no contexto oral, e aí tem uma palavra muito importante, que é a dimensão de autonomia, a autonomia das crianças nesse processo. E aí, você tem, às vezes, quando você tem um grupo que tem uma dinâmica mais autônoma, que enxergam as crianças de uma forma mais autônoma, muitas vezes isso é classificado aos nossos olhos como descuido, né? Só que aí é fundamental que as próprias concepções de cuidado e proteção, elas são outras. E aí um ponto central, você afastar uma criança de sua família, o poder público achar que você vai estar garantindo direitos, que você vai estar contribuindo para uma situação familiar, na verdade você está produzindo mais uma agressão. E aí isso é muito evidente, como as famílias ficavam consternadas, sem entender por que estavam tendo seus filhos retirados, sendo que elas estavam junto às crianças, cuidando delas, né? Então, assim, eu acho que esse ponto ele é fundamental ser ressaltado, né? Agora, indo para a questão da saúde, é muito importante a gente ter em mente que todo o processo de pensar adoecimento e cura, no caso do Zoral, ele é atravessado por concepções xamânicas, pelo xamanismo. O que é o xamanismo? O xamanismo, de certa forma, é um modo guerreiro de pensar o mundo, né? Dentro da concepção xamânica, toda espécie de agressão, uma doença, né? Isso. O adoecimento, a morte, eles são pensados como uma agressão de seres externos, seja de um espírito, seja de um feiticeiro que jogou um feitiço. Então, assim, todos os processos que atravessam o corpo em termos de adoecimento e cura são, de alguma forma, relacionados a essa possibilidade de exposição a esses ataques e essas agressões xamânicas, né? Então, no caso do Zoral, existem diferentes tipos de xamã que podem ser potencialmente curandeiros e feiticeiros. Então, isso é uma característica também muito curiosa do xamanismo, e isso não só do Zoral, mas você pega no contexto indígena, amazônico, isso é muito comum, de aquele mesmo que cura pode também atacar, né? E muitas vezes ele cura porque ele conhece as técnicas do ataque. Às vezes as substâncias que eles manipulam, elas podem servir tanto para o ataque quanto para a cura, né? Então tem essa dimensão ambígua. Embora você tenha, no caso do Zoral, você tem algumas categorias de xamãs que são mais atribuídas ao processo curativo, como o Icirato, por exemplo, e o Barranaroto e o Aroto são mais relacionados ao processo de ataque xamânico, de feitiço, né? Mas é importante destacar que existem ambiguidades, né?
Então, em virtude do seu potencial curativo, né, os oral também se referem a eles como médicos oral ou médicos espirituais, né? Pode passar, Marlise. Então é isso. O processo de adoecimento, como eu coloquei, ele tende a ser atribuído à ação dos xamãs, né? E ele, de modo geral, é referido como danho, né? E esse danho, na verdade, ele pode envolver pode ter diferentes causas, né? No sentido de que você pode ter o rebo. O rebo é o nome que se dá a um espírito substância, né? Que é manipulado pelos xamãs. Então, é um objeto, mas ele também é um ser espiritual. E esse objeto, ele é magicamente inoculado no corpo da vítima, sem que as outras pessoas percebam, né? Essa é a concepção do zoral de adoecimento. Então, e você tem tipos diferentes de rebo, né? Como a roa, né? Como a barrana, e aí que são, por exemplo, os elementos que vão caracterizar os xamãs, né? O barranaroto é aquele que manipula a barrana. O roaroto é aquele que manipula a roa, que são essas substâncias mágicas espirituais que causam o adoecimento, né? E muitas vezes são objetos mesmo, são um pedaço de osso, uma pedra, uma resina, né? Tem uma dimensão física, mas metafísica também, né? Então, é muito comum você ter diagnósticos clínicos de pneumonia, tuberculose, por exemplo, que são confrontados pela interpretação de que seria o danho, o rebo ou o mal-de-orro. O mal-de-orro já seria algo que acometeria só as crianças, seria próximo ao que a gente chama de quebranto, de mal-olhado, né? Então e aí é interessante ver porque você tem as especificidades, né? Você tem as subclassificações dessas formas de atuação xamânica, né? E aí, um ponto importante, né, que é preciso colocar, é que isso não significa que eles neguem a existência das doenças como pneumonia, tuberculose, né? O que eles fazem é interpretar os sintomas a partir de outro modelo de compreensão e ação, né? E eles também são cientes de que existem medicamentos, né, dos brancos que são capazes de curar. Eles tiveram essa experiência com a epidemia de cólera, então existe o caso não é uma descrença em relação ao sistema biomédico branco, mas um ponto que é fundamental, isso a gente tem que ressaltar aqui, é que existe uma necessidade de priorização do modelo médico oral, né? O que a gente está chamando de modelo médico são as concepções de cura e adoecimento. Se elas não são levadas em consideração no primeiro momento, isso vai gerar uma resistência. Porque antes deles irem ao hospital, eles precisam consultar um xamã para entender o diagnóstico. Porque se o diagnóstico for um feitiço, for um rebo ou for um mal-de-orro, existe um procedimento oral próprio para combater. Então, para eles não adianta nada. Se você levar alguém que está adoecido por causa de um danho e ele vai direto para o hospital sem consultar um xamã antes, vai ter uma resistência, porque eles acreditam que o uso de substâncias no próprio hospital podem fortalecer o espírito que está dominando aquela pessoa. Então, assim, o que a gente reforça é que existe um protocolo oral de atendimento que precisa ser respeitado, né? Então, é isso, né? Essa relutância à hospitalização, ela muitas vezes se dá porque implica o fim do tratamento xamânico. Porque muitas vezes os profissionais de saúde não reconhecem a eficácia dos saberes indígenas e, às vezes, impedem a entrada desses especialistas nos hospitais, né? Ou querem fazer um atendimento às pressas e ignoram esses elementos, né? Então, também é importante ressaltar que tem... Posso interromper para fazer uma pergunta? Pode sim. Eu fiquei curioso aqui. Né, porque eu gosto muito dessa temática do direito sanitário, direito à saúde. E aí eu fiquei curioso para... Vocês já tiveram alguma experiência em que foi possível conciliar um tratamento xamânico com um tratamento biomédico? Me contem um caso que eu fiquei curioso para conhecer. Quer contar, Marlise? Pode ser. Então, na verdade, é justamente eu acho que é a recomendação central que a gente faz nessa questão da saúde, né? Aquela situação. Como é que a gente constrói
esse diálogo intercultural na busca pela cura, né? Eu acho que o primeiro ponto é isso, a gente não pode partir de um lugar de que essas categorias, né, de que essas concepções do Zuaral a respeito do processo de adoecimento, elas são, enfim, infundadas em, né, incoerentes ou inexistentes, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, que isso os deixa completamente indignados, porque eles se sentem desrespeitados, né? Então, a gente procura sempre entender, né? Ah, mas a pessoa está doente, né? Ok, a pessoa está doente, mas o que ela tem, né? Ah, ela tem tosse, ela tem febre, mas isso é danho, né? É um danho e, enfim, aí eles têm toda uma narrativa, eles geralmente identificam situações, pessoas, enfim, responsáveis, né? E aí o movimento sempre mas o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode resolver? Não, a gente precisa, né, que o Isidato, o Huaroto, o Bahanaroto toque essa ideia. Que primeiro esse xamã vem e saca, né? Eles falam, saca o danho, saca o rebo, ou seja, tira, né? E aí esses rituais de cura, eles são diferentes. Tem rituais que vai envolver maraca, tem rituais que vai envolver cigarro, tem rituais que só vai envolver orações, enfim, né? De acordo com essa especificidade de cada xamã, né? É importante, então, que se tente se conciliar, tente se permitir que esse procedimento aconteça, né? E que se tente garantir também que, diante da internação dessa pessoa, o Isidato, enfim, esse curandeiro, possa continuar o tratamento no hospital, né? A gente teve situações positivas, assim, em contextos de crianças diagnosticadas com pneumonia, né, em algumas cidades. A gente teve situação de um indígena que teve uma explosão de um botijão de gás na casa, e ele ficou com as pernas queimadas, teve que ficar hospitalizado. Também a gente teve essa situação de permissão do hospital para a entrada desse curandeiro para fazer esse ritual de cura, né? Então, eles tendem a serem mais... Não seria receptível, eu acho que a palavra receptiva é uma palavra ruim, mas a partir do momento que há uma abertura nossa para essa interlocução, há também uma abertura deles, né? Então, assim, tem esse primeiro momento, tem esse toque, tem essa primeira consulta, digamos assim, aí, quando se tem a liberação, segue para o hospital, se permite, então, que esse curandeiro possa continuar indo para o hospital, né, para fazer esses procedimentos. Teve um outro exemplo recente agora que eu acompanhei no final do ano passado, que foi uma situação de um jovem que quebrou a perna, né, e esse também é um exemplo interessante, porque a gente está falando de uma população que é isso, fala a língua indígena, né, uma língua isolada, né, eles falam entre si, temos algumas poucas pessoas já aqui no Brasil que conseguem se comunicar um pouco com eles nessa língua, mas de modo geral é uma língua que eles falam entre si, e níveis variados de espanhol. E nessa situação da perna quebrada, o jovem precisava passar por uma cirurgia, só que nesse diálogo com os profissionais de saúde, o pai entendeu que o corte referente à cirurgia seria um corte de amputação. E aí o pai ficou muito preocupado, de não, vai cortar a perna do meu filho, vai cortar a perna do meu filho, né? E aí foi um profissional que já estava atuando com eles há mais tempo, né? E conseguiu dialogar com a equipe de saúde, dialogou com o pai, explicou efetivamente, dizer, não é corte, é um corte de uma cirurgia e tal. Aí o pai, tudo bem, a gente pode fazer a cirurgia, mas primeiro tem que vir o Isidato aqui para fazer esse ritual e depois libera. Negocia-se com as equipes de saúde, né, a entrada desse curandeiro, e o jovem fez a cirurgia, voltou para casa, enfim, tudo correu bem. Então, assim, eles precisam perceber que eles estão sendo respeitados, né, que eles estão tendo suas concepções respeitadas. E aqui entra uma questão muito importante, né, gente, porque nós não estamos falando de uma gentileza ou de uma cordialidade, mas a gente está falando de questões que são pré-estabelecidas pela Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena, né? Na PNASP está lá, claro, que a entrada de curandeiros, né, é permitida no hospital, que a adaptação da alimentação é também necessária no hospital, né? Porque a gente tem dietas específicas para mulheres gestantes, a gente tem dietas específicas para o pós-parto, enfim, a gente tem, enfim, isso para pensar em termos de dietas específicas, mas a gente também tem a especificidade de alimentação, que muitas vezes eles não vão
aceitar, enfim, a sopa que é oferecida, porque nem todos os grupos consomem sopa, e a gente tem exemplos muito emblemáticos sobre isso, né? Até em Manaus, que foi uma situação que implicou na atuação do MPF também, né? Mas, em resumo, é isso. Eles precisam entender que eles estão sendo respeitados e, a partir desse reconhecimento, né, o diálogo consegue ser estabelecido, né? Então, assim, tendo essa possibilidade desse curandeiro ir para o hospital, né, a explicação a respeito do medicamento, a importância relacionada à questão do sangue. Em muitas situações, os profissionais de saúde colocam que, mas eles não deixam a gente tirar sangue, eles não querem que se tire sangue. A questão não é não se deixar tirar sangue, mas por que você está tirando esse sangue? Há uma necessidade de uma recorrência de exames, no caso de pessoas hospitalizadas. Mas você tirou o sangue ontem, aí hoje você vem tirar o sangue de novo? Né? Como é isso? Então, essa necessidade desse diálogo muito claro, e a gente tem muitos exemplos positivos quando há o diálogo, e é importante frisar que eu acho que esse diálogo não tem que partir só dos profissionais de saúde exclusivamente, mas eu acho que a assistência social dos municípios pode contribuir, né, com esse diálogo também. E a gente sabe que muitas vezes os profissionais de saúde se veem mais impactados por esses processos, né? Mas a gente tem uma série de exemplos positivos a partir desse diálogo, sabe? Assim, deles sentirem que estão sendo ouvidos e que estão sendo respeitados. Nesse sentido, Marlise, eu acho que seria interessante a gente falar rapidamente sobre uma experiência que teve aqui, que eu acho que ela atua justamente nesse processo de diálogo e tradução, seja linguística, seja conceitual, né? Que foi a experiência dos monitores de saúde indígenas, né? Que, na verdade, é análogo à própria concepção da política de saúde indígena, né? Da CESAI. Você tem os AIS, né, os agentes indígenas de saúde, e aí você teve, e isso acontece no contexto não urbano, no contexto das terras indígenas. No caso do Zoaral, teve essa estratégia que foi desenvolvida aqui, foi muito bem sucedida, de colocar os próprios indígenas do Zoaral, que já tinham talvez uma formação como técnico de enfermagem ou alguma formação, algum contato com uma discussão de saúde, mas que também dominavam conceitos e categorias do sistema de saúde oral. Então, esses indígenas, eles acabavam facilitando essa mediação entre esses mundos, o mundo biomédico branco e o mundo biomédico oral, né? A gente pensando nessa, que às vezes a gente só associa a biomedicina como esse saber ocidental, não, mas o saber oral, ele tem uma dimensão de uma profundidade do conhecimento que não deve ser colocada, nesses casos, como inferior, porque se você inferioriza um saber, você aumenta a distância, né, para você garantir um direito. Né? Então, essa mediação que começou a ser feita entre a partir desses indígenas, que têm a facilidade de comunicação no idioma e que tinham já alguma facilidade do português, do espanhol, né, isso foi fundamental. Né, para você construir essas pontes. E aí é importante colocar, Marlise deu alguns exemplos dessa possibilidade de atuação dos xamãs nos hospitais, mas era muito comum que o que o usuário colocava era da necessidade de ter um atendimento prévio ao hospital. Né? Então, assim, já teve situações de crianças em situações graves, né, de desnutrição ou com outros quadros, que tinham uma resistência muito grande, que os pais não queriam levá-los aos hospitais, e aí você teve intervenção. Então, vamos entrar em contato com o curandeiro, com o xamã, e aí tinham alguns casos ainda de resistência, de dizer, olha, a gente viu que é feitiço mesmo, então ele não vai para o hospital, ele tem que ficar aqui. Aí, nessas situações em que tem uma análise médica de, olha, se ele continuar mais alguns dias sem hospitalização, ele pode morrer, e aí você entra esse trabalho do diálogo. Né? Esse é um ponto central. Se é pela via da imposição, da ordem, não vai dar certo, porque você tem esse processo de evasão. Tem vários casos dos pais que saíram com as crianças do hospital, sem dar notícia. Né? Então, isso é devido à falta de um diálogo qualificado,
né, de uma escuta atenta e de uma explicação cuidadosa. Porque muitas vezes os médicos só falam, vai ser um corte na perna. Mas que corte é esse? Qual a dimensão? Então, você não tem também um cuidado por parte desse atendimento que precisa ter para garantir um resultado no tratamento médico, né? E justamente a partir dessa confluência desses saberes. E eu acho que é importante que esse diálogo, assim, a gente tem que, de novo, a gente está falando de uma população que se organiza a partir de uma dimensão de coletividade, né? Então, esse diálogo que o Pedro sinaliza muito bem, ele obviamente, no primeiro momento a gente faz os diálogos com o pai, com a mãe, com o responsável legal por essa criança, por esse jovem, enfim, né, ou por esse idoso, seja lá quem for. Mas esse diálogo, em muitas situações, ele se dá também com o próprio curandeiro, né? O curandeiro, ele é uma figura, né? O xamã, ele é uma figura extremamente importante na construção desse diálogo, né? De como é que a gente constrói essa interação entre a biomedicina e o sistema sociomédico oral, né? Muitas vezes as lideranças, né? Os aidamos, enfim, outras figuras que compõem esse universo coletivo oral são importantes na construção desse diálogo para né, sensibilização, digamos assim, em algumas situações em que há uma recusa mais aberta das famílias, né? E é isso, e a explicação clara sobre todos os procedimentos médicos, né? A gente tem situações de pessoas do Aral que foram submetidas a procedimento de endoscopia sem entender o que era aquilo. E os relatos são de pânico, né? Como assim? O que é isso que fizeram comigo? Né? A gente tem relatos... E aí, assim, a gente não consegue trazer aqui muitos relatos, mas a publicação do Acnur, né, que eu preparei no ano passado, no ano de 2020, foi lançado no ano de 2021, né, que já está, enfim, disponível há bastante tempo, o PDF também. A gente traz vários relatos desses, e um dos relatos, né, é de uma mulher que é levada para uma unidade de saúde, né, ela já tinha alguns filhos, e ela é levada para uma unidade de saúde, é atendida por um homem, né, um profissional que aplica nela uma injeção. E ela relata que ela não queria receber essa injeção, mas ninguém perguntou para ela se ela queria, ninguém falou para ela que ela queria, nada, só aplicaram essa injeção e falaram para ela, olha, você volta daqui 3 meses, porque era um contraceptivo. Então, são coisas muito bizarras que acontecem, né, e que faz com que essas pessoas não se sintam seguras nas unidades de saúde, né? E aí, obviamente, se eu não me sinto segura, eu não vou para aquele lugar, porque aquele lugar vai me violentar de alguma forma, né? Então, esse diálogo que se dá em várias frentes, ele é extremamente fundamental, né? Ele é para que a gente tenha essa construção dessas pontes no que toca à saúde. Você quer... Respondemos a sua pergunta, doutor Gil? Pedro, você quer comentar mais alguma coisa ou a gente segue? Certo, então, seguindo aqui. Assim, né? Tinha um slide ainda, Pedro. Mas é dessa chave que a gente já comentou, né? Da ausência do atendimento diferenciado. Sim, reforçar que são diferentes concepções e que essas concepções devem ser levadas em consideração. Acho que a gente já deu o recado. Beleza. Então, certo. A gente vai agora para o 5º ponto, né? A 5ª dimensão do atendimento, né? E o 5º equívoco interpretativo, que é essa ideia de que, né? Como eu já sinalizei, em muitas situações a gente percebe movimentos na mídia, né? Em grupos de WhatsApp, enfim, né? Diferentes frentes sobre essa questão. Mas eu passei em frente ao abrigo e eu vi que tinha feijão jogado no lixo. Mas eu fui e fiz um sopão para eles, levei um sopão, eles recusaram o sopão, né? Então, se tem essa ideia de que pessoas em situação de vulnerabilidade social deveriam aceitar todo o alimento que lhe é posto, né, que lhe é oferecido, né? Numa lógica muito perversa de que pobre não tem paladar, né? E também de que a oferta de alimentação a esses sujeitos se daria numa chave da solidariedade, quando, na verdade, a gente também está falando de direitos, né?
Então, é isso. A gente está falando de, né, alimentação culturalmente adequada, né? Ela é assegurada legalmente, né? Ela é um direito humano relativo à preservação da vida e da dignidade humana, né? Reconhecida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e, em 2010, incorporada à Constituição Federal, né? Como um direito social, né? E aí é importante a gente entender que quando a gente fala de alimentação adequada, né? A gente precisa considerar essa diversidade étnico-racial e cultural das populações, né? As pessoas comem diferente. E as pessoas comem diferente, né? Justamente porque aquilo que é considerado comida, né, em cada sociedade, ela é também determinada por um arbitrário cultural, ela é culturalmente orientada, né? Então, a gente não está falando de alimentação apenas no sentido de, enfim, saciedade ou condições, quantidades calóricas e nutricionais necessárias à vitalidade de um corpo. Mas não, a gente está falando de um universo cultural que orienta o que é comida, né? Como se come, quando se come, quais são as prescrições, né? Se come cru, se come cozido, enfim, se come defumado, né? Se come diariamente, é uma comida de situações especiais, é uma dieta específica isso para gestantes, uma dieta específica em contextos de luto, etc. Né? Então, tem um universo muito complexo que orienta essa questão da alimentação, né? E que, no caso do Zwaral, né, de modo geral, sobretudo para aqueles que estão no Brasil há pouco tempo, há, obviamente, um estranhamento em relação ao feijão, né? Não se tem o hábito de comer carnes vermelhas, eles preferem, né, peixes, carnes brancas, né, peixes, frangos, de modo geral, né? Inicialmente, existia uma recusa à sopa, né? Lá em 2016, 2017, a gente tem episódios bem complexos em relação a essa questão da sopa. Teve um episódio aí em Manaus que teve também a atuação do MPF, que foi um episódio em que um grupo de pessoas faz um sopão e vai até o abrigo e oferece o sopão para os indígenas, e eles falam, não, a gente não toma sopa. E as pessoas ficam indignadas, porque é isso. Como é que vocês saem da Venezuela, porque lá vocês estavam passando fome, vocês vêm para cá, a gente oferece uma sopa para vocês e vocês recusam uma sopa, né? E se recusam uma sopa, porque é isso, a sopa não fazia parte da dieta do grupo, né? Hoje a gente já tem outras situações em que as famílias consomem sopa e eles até brincam, assim, hoje a gente pede sopa, né? Então, assim, para entender que a alimentação, enquanto algo culturalmente orientado, ela também é extremamente dinâmica. A gente tem hoje muitas famílias que vivem no Nordeste, por exemplo, que consomem assiduamente o cuscuz e que incluíram o cuscuz naquilo que eles demandam como alimentação, né? Então, isso para pensar esse dinamismo dessa alimentação e que ela vai ter diferentes percepções de acordo com cada grupo e que é isso. Ela não é só uma chave de solidariedade, mas ela é direito. Pedro, você quer comentar alguma coisa? A respeito desse episódio aqui em Manaus, que foram estudantes de uma universidade, né, que foram oferecer a sopa. E aí, o que acontecia? Desde quando eles estavam acampados na rodoviária, porque nesse período eles já estavam em um abrigo, né? Mas foi muito comum, né, logo no início da presença Zwaral aqui em Manaus, terem grandes acampamentos na rodoviária e vários grupos religiosos, estudantes, enfim, levavam sopa. E aí você tinha uma aceitação inicial, mas o que aconteceu nesse contexto foi uma saturação. Eles falaram assim, olha, a gente já não aguenta mais sopa, porque eles começaram a observar também efeitos neles, nos corpos, nas crianças. Então, falaram, está dando muita diarreia, está dando muito problema, essa sopa não tá legal, então a gente não quer mais comer sopa. Eles deram esse posicionamento, e aí esse grupo de estudantes, nessa ocasião, fez um vídeo, extremamente preconceituoso, filme falando, olha, os indígenas venezuelanos estão recusando a comida e então nós vamos dar para os nossos brasileiros. Então, isso construiu um discurso xenofóbico, né? Então, é importante que essa dimensão da alimentação ela seja
de certa forma, assim, bem explicada, porque eu acompanhei muito em 2020 uma situação dos abrigos aqui em Manaus, que estavam dando marmitas prontas para o usuário e vinha só arroz, frango e macarrão, só isso. E aí é uma comida que inicialmente eles comem, existe uma dimensão de adaptabilidade também, só que você transformar isso como a alimentação diária já é uma outra questão, porque a própria alimentação, isso é um ponto central. Para os indígenas, para nós também, né? O alimento constitui o corpo, mas tem uma dimensão muito profunda de pensar a constituição dos corpos a partir dessas substâncias que estão circulando, né, nos corpos. Então, assim, se você também limita a alimentação a todo dia o mesmo tipo de comida, você não tem uma diversificação, isso também é um problema. Isso era um ponto que os Warau sempre ressaltavam. Eles falavam, não tem problema, às vezes a gente come uma coisa nova, a gente experimenta, mas comer todo dia a mesma coisa já não dá. Então, assim, é fundamental, isso que a Marlise colocou, que a gente considere a alimentação efetivamente, veja como um direito, e não como algo, não, a gente vai dar uma comida ali como uma ração, né? Essa ideia de pensar, é só um conjunto de nutrientes. Não, a comida é cultura, comida é identidade, comida é pertencimento, comida é pensar a constituição dos corpos, né? Então, assim, eu acho que é um tema muito relevante, ainda mais nesse contexto geral de escassez de alimento que a gente vê na Venezuela, que a gente está vendo uma situação também de hiperinflação dos alimentos aqui. Então, isso tem que ser levado em consideração com muito cuidado. É isso, Marlise. Aí eu acho que a gente... não, você pode introduzir essa parte. Não, então a gente traz aqui, a gente já está caminhando para o final, não sei há quanto tempo estamos aqui, mas a gente traz algumas recomendações importantes, ou seja, algumas sugestões que a partir dessa atuação que a gente tem tido, né, que a gente tem percebido que é importante, né? Então, uma questão muito importante é a construção desse diálogo direto, ou então dessa escuta qualificada, né? Desse processo de oitiva dos indígenas mesmo, né? E a gente fala desse diálogo direto no sentido de entender que ouvir apenas as instituições não configura esse diálogo direto, né? A gente precisa ouvir também os indígenas, né? Em muitos contextos em que há situações de conflito, em que há desligamento institucional, ou então que há recusa à hospitalização, ou que há, enfim, institucionalização de criança, há um movimento, né, de se ouvir apenas o discurso das instituições, de considerar apenas os relatórios específicos, seja, enfim, de A ou B instituição envolvida nessa atuação. Uma recomendação central para a gente, né, que a gente tem, que a gente entende como fundamental para a garantia de direitos a essa população, é ouvi-los efetivamente, é tentar exercer esse diálogo direto, né, e essa escuta qualificada efetiva a esses sujeitos, né. Pedro, você quer ir comentando? Eu sigo todos e você complementa? Assim, com relação a esse ponto, um elemento central é garantir tradução. Garantir Sim. essa possibilidade de tradução. Então, identificar em cada local indígenas que já têm um domínio maior do português e que podem fazer essa mediação. Porque também ir só pelo espanhol, né, eu acho que existem níveis, né, de tradução que a gente vai buscando. Então, às vezes, uma equipe de saúde que tem alguém que fala o espanhol já facilita, mas mesmo assim, o ideal seria tentar trazer os próprios Warau dentro dessa dimensão do diálogo, da mediação e da tradução. E esses tradutores também em diferentes níveis, né? Porque tem situações que as pessoas só falam o Warau, então a gente vai precisar de alguém que faça essa tradução do Warau, né? E geralmente eles próprios indicam quem são esses sujeitos, né? O próprio grupo indica quem pode operar como tradutor. Uma outra recomendação que a gente considera bem importante é o acompanhamento antropológico, né? Que seja demandado, né, relatórios, enfim, antropológicos em muitas situações, né? A gente sabe que em alguns contextos isso já é previsto
legalmente, né, como é o caso da Resolução 287 do CNJ, referente a processos, né, penais com povos indígenas, mas a gente entende que esse acompanhamento antropológico ele é importante também em outras esferas, né? Uma situação de, uma situação de institucionalização de uma criança, né? Uma situação de guarda informal de uma criança com, né, uma outra família, que perpassa isso que a gente já falou. A gente está falando de outras relações de parentesco, né? A gente está falando de outros modos de socialização de crianças, enfim. Então, vai acontecer, muito possivelmente, alguns de vocês já tiveram essas experiências no atendimento, que vai acontecer de ter uma criança que está acompanhada por adultos que não são seus parentes biológicos, digamos assim, os seus genitores, enfim, né? Então, entender esses processos, isso também é importante ter uma escuta, uma atuação antropológica nesse sentido, em situações em que há o casamento, né, geralmente de jovens menores de idade com outros jovens já maiores de idade, muitas vezes isso entendido como estupro de vulnerável, enfim, né, implica em criminalização do parceiro, enfim, institucionalização da jovem, enfim, N questões também são fundamentais se ter uma atuação de antropólogo. A gente sabe que não é um profissional que compõe os quadros das defensorias, né, de modo geral, acho que são sociólogos que se tem em alguns casos, né, mas fica aqui a recomendação para se demandar isso junto às universidades, né, que tenham esses profissionais e que possam estar atuando e complementando, né, criando subsídios para a atuação efetiva junto a essa população. Né, eu acho que uma outra recomendação importante, que isso já tem acontecido em muitas cidades, é essa articulação de redes institucionais, né, a criação dos grupos de trabalho que reúna as diferentes instituições responsáveis, né, pelo atendimento da assistência social, enfim, secretarias de direitos humanos, de, enfim, renda, e, né, defensorias, etc. É muito importante ter essa interlocução e a construção dessas redes institucionais, né, para execução do atendimento, né. Outra sugestão que a gente tem é a elaboração de diagnósticos de mapeamento junto às famílias varal, porque, como a gente já sinalizou aqui, a gente está falando de uma população que apresenta diferenças internas, né, e essas diferenças se dão em diferentes, né, em diferentes aspectos, né, e desde escolaridade, desde inserção profissional, experiência profissional, enfim, objetivos de futuro, para a gente conseguir pensar, por exemplo, em inserção laboral, em construção de iniciativas para geração de renda, a gente precisa ter esses materiais, a gente precisa ter essas escutas, né, e esses diálogos, né, porque a construção efetiva de respostas adequadas, elas se dão por meio dessa escuta, desse diálogo, né, com esses sujeitos. E uma iniciativa muito importante é essa que vocês estão fazendo aqui, que é essa realização de capacitação destinadas às equipes locais, né, isso em diferentes aspectos também do atendimento, né, é importante desde com defensorias, né, atores locais no sentido mais amplo, profissionais da saúde, etc., né? Esses espaços de capacitação são sempre espaços muito enriquecedores, né? Pedro, você quer comentar alguma coisa? Posso seguir? Acho que sim. Então, vou comentar rapidinho aqui algumas práticas acolhedoras, algumas iniciativas que são positivas, porque o que acontece? Muitas vezes, quando a gente toma conhecimento da chegada do grupo Aral na cidade, a gente tem um choque, né? Os atores ficam, né? O que a gente vai fazer? Por onde a gente vai? A gente não consegue contemplar uma saída. Então, é isso. A gente já está falando de uma presença contínua dessa população aqui no Brasil há 5 anos, né? Então, tem experiências executadas em outras cidades que podem nos ajudar a pensar em como conduzir
conduzir esse atendimento, então eu vou citar rapidinho algumas. Uma delas é essa que o Pedro já falou, dos promotores indígenas de saúde comunitária, que é uma iniciativa do Unicef com a agência adventista, né, para o atendimento de refugiados, a ADRA, né? Esse projeto dos promotores, ele aconteceu em Roraima, Amazonas e Pará. É um projeto super legal, gente, assim, que dá super certo, assim, contribui muito no atendimento de demandas de saúde, enfim, né? Tem acompanhamento nutricional, etc. É um projeto bem amplo, né? Vocês podem, enfim, procurar esses atores para maiores detalhes. A Secretaria de Educação do Estado do Pará tem um projeto de educação diferenciada que chama Saberes da EJA Uaral, né? Educação de Jovens e Adultos, que já formou também algumas turmas, né? Então, é uma proposta que também pode ajudar a pensar em possibilidades. Na UFPA, a Federal do Pará, teve recentemente um processo seletivo especial, né, para imigrantes, refugiados, exilados, apátridas e vítimas de tráfico de pessoas, né, em que um grupo de Uaral participou, e, salvo engano, a gente tem 5 ou 6 indígenas hoje iniciando a universidade lá no Pará. Há também um projeto de Superpanas e outro projeto de educação de base comunitária que foi desenvolvido pelo Aldeias Infantis SOS. Em Belém, salvo engano, teve também no Amazonas e em Roraima, não tenho certeza, mas o projeto Superpanas era uma iniciativa de educação informal, né? Os grupos grupos interdisciplinares se deslocavam até os espaços de moradia do Uaral e faziam atividades com as crianças e tal. E o projeto de proteção de base comunitária também foi um projeto muito interessante, que eles tinham monitores indígenas, né? Que passavam por algumas capacitações internas e contribuíam para essa articulação com a comunidade em diferentes frentes, desde questão de documentação, demandas, outras que a comunidade tinha para apresentar para as instituições. É um projeto que continua, né, que está acontecendo em Belém, é esse que eu já mencionei para vocês, que é o projeto do IEB, né, o projeto Povo das Águas, que é um projeto que tem mais um foco em inserção laboral, né, pensar projetos individuais e coletivos, né, para inserção laboral e capacitações, né, para inserção profissional, né. Teve uma iniciativa, enfim, né, um curso, por exemplo, curso de solda, né, de operador de solda, que foi uma demanda dos próprios indígenas, que já foi articulado pelo projeto em parceria com o Instituto Federal do Pará, enfim, e Prefeitura de Belém. Então, esse projeto tem mais essa ideia de pensar esses caminhos para a inserção laboral. Os projetos de artesanato são diversos, né? Eu trago aqui um exemplo, que é o Taller Uaral, que é realizado em Recife, né, que é essa questão da estruturação e venda de artesanato, mas a gente tem exemplos na Paraíba também com essa mesma proposta, tem exemplos em Belém também, o projeto organizado pela sociedade civil, o próprio Acnur, né, em parceria com o Museu Casa também tem um projeto de estruturação da cadeia de valor do artesanato, então tem vários exemplos de projetos aí de estruturação da produção e da venda do artesanato. E, por último, teve o pessoal da URGS, né, do núcleo que trabalha com povos indígenas e populações tradicionais, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também, desde a chegada da primeira família Uaral, tem realizado várias ações, desde sensibilização, né, com atores locais, prefeitura e tudo mais, e também diálogos e articulações com representantes indígenas para, enfim, venda de artesanato, trocas de alimentos, por exemplo, nessa questão de receber cesta básica e ter feijão, os Uaral não comem feijão, então eles trocavam o feijão, por exemplo, macarrão com grupos caigangue e outros povos, né, que vivem na região metropolitana de Porto Alegre, né? Então, esses são alguns exemplos de projetos já em curso, né, para vocês terem uma ideia de que, apesar de nos parecer muito desafiante e de imediato ser assustador, é possível a gente encaminhar aí ações junto a essa população. Eu trago aqui algumas indicações de leitura que eu acho que podem ser úteis, né? A primeira delas é essa publicação Uaral no Brasil, que é essa
esse material que eu preparei para o Acnur, está disponível no site deles. Tem essa outra de proteção comunitária e também um guia de referência aqui. Ambos também no site do Acnur, vocês encontram todos em PDF, né, que são materiais específicos sobre o uso oral, então, para conseguir entender, conhecer, pensar melhor, né. Trago aqui também uma outra publicação feita por um colega antropólogo, que também já tem atuado há um tempo com o uso oral, que é referente à saúde sexual e reprodutiva, né, enfrentamento de violência baseada em gênero. Vocês também encontram o PDF na internet. E, por fim, trago aqui o meu livro, resultado da minha tese de doutorado, que vocês também encontram o PDF na internet, tanto da tese como também da versão em livro, está disponível no LACED, lá do Museu Nacional. E aqui, Pedro, os pareceres aí que o MPF realizou. Sim, eu fiz uma listagem dos principais documentos técnicos antropológicos produzidos pelo MPF. Existem outros, né? Tiveram vários relatórios descritivos de reuniões, de visitas, que são documentos, né, enfim, com uma complexidade menor, então não caberia aqui na apresentação relatar todos, porque são muitos, mas os principais são esses, né? Como eu comentei, esse primeiro de 2017, que foi o primeiro parecer sobre a situação do uso oral em Roraima, pegando Pacaraima e Boa Vista, foi produzido pela Emília, Luciana e o Eduardo, e o parecer de 2017 sobre a situação em Manaus, que eu produzi. Depois, em 2018, teve esse perfil migratório, que também foi produzido por 3 colegas, eu, Márcio e Eduardo, em Roraima, Amazonas, Pará. 2019, o perfil laboral, que eu desenvolvi com os indígenas que estavam no abrigo, aqui em Manaus. E em 2020, tem um parecer do Márcio sobre a situação do uso oral em Teresina. 2020 também, o parecer que eu fiz sobre o enfrentamento da Covid no contexto oral e nesse contexto de amplos deslocamentos, né? É um parecer que a gente acaba aprofundando, né, em pontos interessantes como a questão de saúde, esse saber sociomédico oral. Eu acredito que esse da Covid é um dos mais completos, assim, em termos de atualização também desses dados de deslocamento, né? E você tem um parecer que eu produzi junto com o Eduardo e Márcio sobre esse processo de interiorização, né, no contexto da Operação Acolhida. Vocês conseguem acesso, todos são públicos, não são sigilosos, né? Então, só entrar em contato com o MPF, né? Inclusive, no final vai estar o meu e-mail, então, se vocês tiverem interesse em ter acesso a esses pareceres, né, fiquem à vontade. Alguns deles estão disponíveis na internet também, eu não me recordo agora quais deles, eu acho que o de Manaus está disponível, mas, enfim, fica aqui o nosso contato, né? A gente está à disposição também para fornecer esses materiais e a gente queria agradecer, né, a atenção e a oportunidade, agradecer mais uma vez o convite. É isso, pessoal. Muito obrigada. Eu acho que a gente acabou excedendo o tempo previsto, pedimos desculpa por isso, mas a gente deixa aqui os nossos contatos, então, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão mais pontual, ou, né, não encontre os documentos e necessite que a gente envie, pode nos contactar, tá bem? Muito obrigada, pessoal. Eu que agradeço, a exposição foi fantástica. Inclusive, eu acho que foi uma situação de uns índios Uaraus aqui na rodoviária de Salvador, que eu cheguei a fazer contato com a colega que estava acompanhando, e a exposição me ajudou muito a compreender muita coisa da realidade daquela família. E não se preocupe com o tempo, né? Como a exposição foi muito interessante, quem for assistir depois, eu tenho certeza que vai gostar, e a turma já está se manifestando aí, dizendo que a aula foi excelente, e foi mesmo. Eu só queria pedir a vocês que mandassem o material, se vocês pudessem até, eu sei que está na internet, mas até compilar o material e me mandar, porque aí eu compartilho com todo mundo que tiver interesse naquilo que foi colocado aqui no grupo, aqui na aula. Tá ok? Pedro, Marlise, muito obrigado. Eu vou dar por encerrada a aula de hoje. E eu tenho pedido a todos os professores aqui do curso que sejam parceiros da Defensoria, não só para uma aula ou um curso, mas que a gente possa ampliar essa parceria para o futuro,
para quando a gente for ou tiver alguma situação em que nós formos atuar. Tá ok? Muito obrigado. Ed? Obrigada a todos.